Então o SMAC assim, é um porto, digamos assim, que as pessoas passam pelo SMAC, passam pelos atendimentos, conseguem a sua inclusão social no mundo do trabalho, no mundo acadêmico. Eu cheguei no SMAC em 1979, então eu tinha 7 anos de idade e lá eu fiz todo o meu processo de habilitação, ou seja, eu aprendi todas as atividades necessárias para uma pessoa com deficiência visual ter a sua independência pessoal. Sofri um acidente de moto, perdi a visão. Passei em um concurso como pessoa com deficiência, fui indeferido por ser pessoa com deficiência. As pessoas dizem que é muito difícil cuidar um bebê. Um bebê não é tão difícil cuidar. É mais difícil você cuidar depois que ele anda e conforme ele vai crescendo. Foi um choque. Porque para mim eu estava internado, depois que eu acordei do coma, eu enxerguei por 3 dias. Entrei na justiça, assumi. Foi a experiência mais linda da minha vida. E vivi muito mais tempo no SMAC, com as pessoas lá, do que com a minha própria família. Então existe aí um laço, né? Aí eu acabei cochilando. Quando eu abri os olhos, já não estava enxergando mais. Bom, o SMAC é um centro de atendimento especializado às pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e pessoa com baixa visão. Os atendimentos se dividem nos centros de atendimento. Tem um centro de reabilitação, o qual tem diversos atendimentos, o centro de apoio educacional especializado, o centro cultural e o centro desportivo. Todos os setores orientam também a família, atende também essa família a saber como lidar com essa deficiência. Nós atendemos desde o bebê até o idoso. A pessoa, quando chega ao SMAC, ela passa por uma avaliação e é identificado se a pessoa é cega ou se é com baixa visão. O SMAC foi fundado em 1957 por Florivaldo Vargas. Florivaldo Vargas era uma pessoa que angariava fundos por uma fundação de Linhos, que era uma associação que atendia pessoas com deficiência no interior de São Paulo. Florivaldo Vargas viu que Campo Grande necessitava de uma instituição para atender essas crianças. A princípio, ele buscou a sociedade campograndense na época e demonstrou a necessidade e o número de pessoas que precisavam deste atendimento e dessa instituição. E a sociedade se mobilizou em prol da criação do SMAC. E neste momento, a instituição foi assim uma casa de amparo. O senhor Florivaldo Vargas começou a contratar professores para trabalhar atividades físicas e atividades pedagógicas com essas crianças. Eu estava indo trabalhar no frigorífico de frango no Brasil. Eu moro em Terenos, aí peguei a BR à noite para ir trabalhar. Às 9h40, na curva da Jaraguá, tinha 3 pessoas no meio da pista à noite. E eu tentei desviar deles e acabei batendo e atropelando duas pessoas. Onde eu caí, já fiquei em coma, quebrei a testa, o nariz, o braço e fiquei em coma por 28 dias na Santa Casa, 38 dias internado e perdi a visão dos 2 olhos. Esse acidente foi em 2010, foi um choque. Porque para mim eu estava internado, depois que eu acordei do coma, eu enxerguei por 3 dias. E começou a enfraquecer minha visão, escurecendo, e eu avisei para o doutor que estava enfraquecendo, ele falou assim que já era esperado. Aí eu acabei cochilando, quando eu abri os olhos já não estava enxergando mais. E o médico disse que era previsto isso, devido à gravidade que foi. Já era previsto acontecer de perder a visão. E eu acabei, para mim foi um choque enorme. Uma coisa é você estar perfeito e de repente, no estralar de dedos, já não está mais. Hoje eu tenho
34 anos. Sou solteiro, moro junto com os meus pais. Uma parte, quando aconteceu esse acidente e eu perdi a visão, uma parte da vida a gente puxa um freio de mão, porque a gente acaba acontecendo tendo uma dependência de algumas coisas das pessoas. Depois de mais ou menos um ano, eu indo juntamente na igreja, orando, eu pensei, falei, a vida continua. Eu tenho que correr atrás, assim como antes, quando eu enxergava, eu já via pessoas que são deficientes visuais, que caminham, pegam um ônibus, saem e acabam fazendo suas atividades comuns, como qualquer outra pessoa. Eu falei, eu também posso. E procurei o SMAC, e onde está me dando a liberdade e nascendo de novo pela Escola SMAC e esses profissionais que existem aqui. Eu pretendo futuramente abrir alguma empresa para mim, serviço, e então quer dizer, essa preparação para mim será muito importante para o mercado de trabalho para mim, para em si ajudar a complementação da aposentadoria. O SMAC se mantém com doações de associados, são pessoas da sociedade que contribuem mensalmente, né, com a instituição, que é a maior fonte, né, hoje de renda do Instituto, e com convênios com o município e estado. Temos o recurso do Fundeb, que é da educação, e projetos. Na nossa sede é uma sede antiga, então ela precisa ser reformada, né? Com algumas adequações na questão de acessibilidade, né? No prédio que dá frente do Instituto, a gente já conseguimos, através de parceiros, colocar um elevador, mas no prédio do fundo não tem acessibilidade, só tem as escadas. Né? Hoje a gente atende deficiente visual e também o múltiplo, então tem a questão de ter um deficiente visual cadeirante, então a gente precisa dessa adequação. Mas a gente está buscando também parceiros para estar fazendo isso. Passando a ser associada do Instituto, ela vai ter uma pessoa, um deficiente visual com um guia que vai, ou onde ela colocar o endereço, ela vai receber, ou ela pode estar fazendo esse depósito. E aí a gente está enviando para ela o comprovante do pagamento. Hoje eu estou aqui com a minha aluna Teruca, e nós estamos tendo aula de escrita cursiva. É importante, primeiro, para assinar o próprio nome, porque a pessoa com cegueira ou baixa visão que não assina o seu nome, os documentos ficam escritos analfabeto, outros vêm incapazes de assinar e outros colocam o dedo. E eles não são analfabetos, são pessoas que têm apenas uma escrita diferenciada. E o braille ele não pode ser preenchido documento, os documentos têm que ser preenchidos com a escrita à tinta. Então, por isso, tem toda uma metodologia que a gente trabalha a escrita em relevo, né, para que eles possam fazer o reconhecimento, criar a memória visual, principalmente quem nunca enxergou, ele não tem a memória visual da escrita à tinta, de como ela é grafada. Então, daí ele cria uma memória visual, ou seja, o desenho dessa letra, para depois a gente grafar no papel. E isso a gente pensa assim, mas escrever o nome, isso é uma coisa tão singular para a gente. Isso, na verdade, é a pessoa também se sentir um cidadão. Bom, nós atendemos então aqui pessoas que já liam, escreviam, eram alfabetizadas e que no decorrer da vida perderam a visão. Então, para que possam retomar essas atividades de escrita e leitura, eles vão precisar utilizar o braille. Essas aulas elas são planejadas de acordo com a realidade de cada um. Se essa pessoa estudava e quer continuar estudando, então nós vamos voltar esses atendimentos, essas aulas, para que ele possa voltar a estudar. Se a pessoa já tem uma certa idade, já tinha estudado ou nunca estudou e só queria mais assim essa questão de leitura para uma receita ou por uma questão religiosa, uma Bíblia, então nós vamos trabalhar com essa realidade. Se a pessoa é música, ele queria o braille só para essa questão mesmo de letra de música, de cifras, então nós vamos trabalhar com músicas, de acordo com a realidade de cada um. Então, assim, o sistema braille em si ele é um só. Todos aprendem
praticamente de uma maneira, mas o direcionamento do para quê, de como vai ser usado, vai ser depender de cada um. 25 alunos que frequentam a aula de braille. E aí as atividades são feitas para que eles possam levar suas atividades para casa e em casa dar sequência nesse processo. A partir do momento que cada um conclui o que veio buscar, aquilo que nós falamos, assim, se ele queria o braille só para letras de música, ele está conseguindo isso, então ele não precisa mais frequentar. A não ser que ele tenha depois falar, eu quero estudar. Aí ele retorna, vamos direcionar para outra atividade. No que se refere ao sistema Braille, nós também temos a Biblioteca Nazaré Pereira Mendes, que foi fundada em 1971, justamente para proporcionar às comunidades com deficiência visual do Estado o acesso à leitura. E hoje nós temos um acervo, um grande acervo, tanto de livros impressos em Braille e também produzidos aqui na instituição, e está à disposição da comunidade. Também temos um acervo de livros falados e livros digitalizados. A Biblioteca Nazaré Pereira Mendes, em homenagem à primeira professora que trabalhou com a inclusão das pessoas com deficiência nas salas de aula comum. A gente utiliza, no caso, o leitor de tela, né? A gente atende desde criança, a partir de 8 anos e até os mais idosos. Esse pessoal aqui já estão quase encerrando já, eles já começaram desde o início do ano. Agora eles já estão na parte de internet, né? Estão enviando e-mail ali. E assim, a gente atende também aqui conforme a pessoa ela quer, né? Tem uns que vêm só para lazer, outros vêm para mercado de trabalho, outros vêm para ajudar no estudo, né? Que acompanha também pelo computador. Aí conforme o que ele quer, a gente vai atendendo. Eu cheguei no SMAC em 1979. Então eu tinha 7 anos de idade e lá eu fiz todo o meu processo de habilitação. Ou seja, eu aprendi todas as atividades necessárias para uma pessoa com deficiência visual ter a sua independência pessoal. Todas essas atividades fizeram parte do meu processo, até mesmo na conclusão aí do meu curso superior que hoje eu possuo. Eu morei no SMAC, eu morei 10 anos, como eu disse, quando eu cheguei na instituição eu era criança, e os meus pais não moravam em Campo Grande, eles moravam no interior, então eu via essa necessidade, porque antes não tinha o apoio no interior do estado. O SMAC, para mim, ele significa porque como eu morei lá, concluí o meu ensino superior, também fiz concursos, porque sou hoje concursada, trabalhei no SMAC também, como em vários momentos do SMAC. Eu trabalhei no SMAC, até mesmo meu aprendizado no mercado de trabalho, eu devo ao SMAC. É como uma segunda família que eu sempre falo, porque eu cresci dentro do SMAC. Hoje eu não estou dentro do SMAC trabalhando, mas mesmo assim eu vou lá, né, conheço as novas pessoas que estão chegando, tenho as minhas trocas de experiências, frequento porque estou fazendo lá uma atividade que é a escrita cursiva, que eu preciso aprimorar a minha escrita. E vivi muito mais tempo no SMAC, com as pessoas lá, do que com a minha própria família. Então existe aí um laço, né? Eu tenho um filho lindo, maravilhoso, de 8 para 9 anos, super inteligente, graças a Deus. E assim, ele não é uma criança que eu vou dizer para vocês, ele é quietinho, tranquilo. Não, ele não é, porque eu oportunizo também. Então, eu sempre quis ter filho, seria um sonho. Se eu não tivesse, seria um sonho não realizado. Mas como eu tive, foi um sonho realizado. As pessoas dizem que é muito difícil cuidar um bebê. Um bebê não é tão difícil cuidar. É mais difícil você cuidar depois que ele anda e conforme ele vai crescendo. Quando ele vai crescendo, ele fala, mas aí não é você e ele, é você, ele e o mundo. A gente se complementa, né? Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Para as pessoas que ainda não conhecem,
tanto pessoas que têm pessoa com deficiência visual em casa e não trazem para a instituição, né, que isso é muito importante, ela vir para a instituição para ela ter o contato com outras pessoas com deficiência, para ela poder se desenvolver e ir, né, para a sociedade, para o mercado de trabalho. Falando de mercado de trabalho, para os empresários, né, acreditar, né, no potencial da pessoa com deficiência visual, que ele pode sim, né, desenvolver dentro da sua empresa uma função, né, que ele vai estar habilitado, ele já vai estar preparado para essa função e ele precisa só dessa oportunidade. E para as pessoas que querem colaborar, vir conhecer o trabalho do SMAC, pode vir nos visitar na 25 de dezembro de 2062, que vai estar conhecendo e assim fica mais fácil poder colaborar conosco. Eu acredito que o preconceito existe em cada pessoa. Isso vai existir e vai sempre existir. O que as pessoas com deficiência, que as pessoas que são vítimas do preconceito não pode assim abaixar para essa situação. Na verdade, as pessoas só vão reconhecer o potencial quando conhece, né, de perto o trabalho desenvolvido por essa pessoa. Então a sociedade tem que parar de olhar os limites, mas sim olhar as possibilidades. Tem que olhar para uma pessoa com deficiência, não olhar o limite daquela pessoa, mas sim o que aquela pessoa pode fazer. As pessoas que estejam passando por uma fase especial, por algum acidente, alguma coisa, que estejam passando por alguma deficiência, que ergam a cabeça e passar esses obstáculos de cabeça erguida. Que isso tudo a gente vence. Nós podemos conseguir qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Eu acho sim que a gente tem que falar para a sociedade de uma maneira geral, para a família, para os educadores, para os profissionais que atuam com as pessoas com deficiência. Observe o potencial dessa pessoa, não observe o limite. Traga para essas pessoas os recursos necessários para superar. Porque a deficiência não é fácil, mas mais difícil é o preconceito. As pessoas necessitam de esclarecimento e como somos, quem somos, o que fazemos e estarmos mais presentes junto a essa sociedade. Cada um tem as suas especificidades e para isso é necessário o conhecimento da potencialidade da pessoa com deficiência.